15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânia, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Onde estiver o povo, se ajuntarão as águias de Deus. Nunca faltou alimentos para os escolhidos seus. Ao ver-nos passando fome no jugo de uma denominação, águia em um voo rasante, em menos de um instante, nos trouxe a revelação. Onde tem batismo em nome de Jesus, pode crer que as águias estão por ali. Se tem santa ceia, se tem lava-pés, tem águias cantando feliz a sorrir. Se tem o profeta, assim diz o Senhor, é o alimento que nos dá vigor, pra bater as asas e a glória subir. Quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso que desce na barba de Arão. Já posso ver com muito gozo aquela reunião no ar. A mesa cheia de iguarias e as águias de todos os dias, juntas a saborear. Posso ver Moisés, Elias e Abraão, vejo William, Brana, Pedro, Paulo e João. Dentre essas águias, uma traz o manto, Jesus enxugando todo o nosso pranto, dizendo: meus filhos não vão mais chorar. 3 anos e meio são pra desfrutar deste casamento que esperaram tanto. Posso ver Moisés, Elias e Abraão, vejo William, Brana, Pedro, Paulo e João. Dentre estas águias, uma traz o manto, Jesus enxugando todo o nosso pranto, dizendo: meus filhos não vão mais chorar. 3 anos e meio são pra desfrutar deste casamento que esperaram tanto. E sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Jesus é a palavra,
e a palavra sempre vem ao profeta. Quando João Batista batizava às margens do Rio Jordão, a palavra, o Verbo divino, o Verbo que havia se encarnado, encontrou com o profeta. No princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isto é o que João escreveu no seu primeiro capítulo, no verso 3 e no verso 14, mostrando que Deus é a palavra que se encarnou. E Jesus é a palavra. Portanto, Jesus é Deus. E a palavra, ela sempre vem ao profeta. A palavra de Deus, o que Deus pensa, o que Deus está fazendo, ou o que Deus um dia irá fazer, estas coisas, estes segredos, Ele sempre revelou para os seus profetas, como ficou registrado no livro do profeta Amós, no capítulo 3, no versículo 7, quando Amós relatou: o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem que primeiro tenha revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ou seja, antes da palavra que São João, capítulo 1, versículo 1 ao 3 e versículo 14, antes desta palavra, que é Deus, fazer qualquer coisa, executar qualquer obra, operar qualquer sinal, antes desta palavra, trazer qualquer julgamento, qualquer correção, qualquer advertência, antes desta palavra, fazer qualquer coisa, o profeta Amós nos disse que ele tem que ir ao profeta. Ela tem que passar pelo profeta. Os planos de Deus, as palavras do Senhor, o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor irá fazer, isso só pode suceder sem que primeiro tenha sido revelado ao profeta, porque senão Deus tomaria os homens de surpresa, Deus tomaria as igrejas, os crentes, o mundo de surpresa. Portanto, Deus revela ao seu profeta, e o seu profeta revela à igreja do Senhor. O seu profeta declara à nação, declara ao mundo. E Jesus, em outras palavras, disse: aquele que não é nécio, louco, imprudente, tardo de coração, Jesus disse, este ouve. Portanto, nós encontramos, no mínimo 8 vezes no livro do Apocalipse, a Bíblia dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus revela ao profeta, e o profeta, pelo Espírito que ele revelou, ele diz às igrejas, ele diz às nações, ele orienta, ele exorta, ele ensina. Mas Paulo também escreveu aos Hebreus 4, no versículo 7, dizendo que se hoje nós ouvíssemos a voz do Senhor, não deveríamos, em hipótese alguma, endurecermos os nossos corações, como Israel fez diante de Moisés. Endureceram o coração diante das palavras daquele homem, que na verdade não eram palavras dele, era unicamente Deus se revelando através dele, porque o profeta revela aquilo que Deus vai fazer. O profeta fala aquilo que Deus está fazendo. O profeta tem apenas
um comprometimento, e este é com Deus. Ele tem apenas esta missão: falar aquilo que Deus lhe mostra, falar aquilo que Deus lhe revela. E você vê isso na Bíblia de maneira tão clara, meu amigo ouvinte, desde o livro de Gênesis até chegar ao livro do Apocalipse. Deus sempre revelou o seu segredo. Deus sempre revelou a sua palavra aos seus profetas. Foi o que nós vimos no livro de Amós, no capítulo 3, no versículo 7. Não há um político, não há um mestre, nem mesmo a um sacerdote, a um juiz ou a um grupo à parte, porque Deus não trabalha com grupos religiosos. Deus sempre trabalhou com um homem, com um indivíduo. Deus, ele estava com Micaías, um homem, ele não estava com os 400. Deus, ele estava com Isaías, ele não estava com a maioria. Deus falava com Jeremias apenas e com ninguém mais naqueles dias. Quem quisesse ouvir a voz de Deus e saber o que Deus iria fazer e o que Deus estava fazendo, deveriam se sujeitarem à mensagem do profeta do dia. Quem não se sujeitasse à mensagem de Moisés, de maneira alguma conseguiria desvendar o que Deus estava pensando. Moisés era a revelação dos pensamentos de Deus. Quem se opunha aos pensamentos, quem se opunha aos projetos, quem se opunha à mensagem de Moisés, estava se opondo a Deus, porque Deus, nos diz o profeta Amós, não faz nenhum projeto, não realiza nenhuma obra. Deus não executa absolutamente nada sem que primeiro tenha revelado aos seus servos, os profetas. Então você já tem para início da nossa palavra isto em mente. Deus revela os seus planos, revela a sua palavra, revela os seus mistérios unicamente aos seus servos, os profetas. Não a um político, não a um mestre. O mestre deve ensinar o que Deus revelou para o profeta, não de sua própria mente, não suas próprias interpretações. Temos tantos mestres, mas eles ensinam de suas próprias ideias, de suas próprias maneiras, tecem seus próprios comentários, têm as suas próprias ideias, têm as suas próprias conjecturas, os seus próprios argumentos. Um mestre, ele não é um profeta. Um evangelista, ele não pode ser considerado um profeta maior. Não, nem mesmo um sacerdote. Ele está ali para oferecer, diz Paulo, sacrifício pelo povo. Era assim no Velho Testamento e até hoje. O sacerdote, na condição de um verdadeiro pastor, ele oferece sacrifício com seus lábios de adoração, de louvores, de pregações, que foram, claro, reveladas pelo profeta do seu dia. Assim deveriam estar os 70 anciãos que Moisés estabeleceu para lhe ajudar a cuidar do povo de Israel. Nenhum deles poderiam ter uma revelação privada, mas deveriam ter a revelação de Moisés. Eles não poderiam ter suas próprias teorias, seus próprios estudos, suas próprias conjecturas, mas eles deveriam estar debaixo de uma ordem maior, e a ordem maior de Deus é o profeta. Sempre foi assim. Pergunto aos meus ouvintes, acaso teria Deus mudado? Pergunto aos meus amados ouvintes, mudou Deus o seu parecer acerca de sua palavra? Pergunto aos nossos caros, preciosos ouvintes, não é Jesus Cristo mais o mesmo ontem, hoje e eternamente, como Paulo disse aos Hebreus, capítulo 13, verso 8? Ora, meu amigo ouvinte, Deus nunca trabalhou com grupos à parte. Deus sempre trabalhou com um homem, não com uma igreja à parte, não com uma instituição, não com um movimento, não com uma denominação, não, mas sim com um profeta. Sempre foi assim que Deus atuou.
Esta é a maneira como Cristo sempre fez. Esta é a maneira que Cristo continua fazendo. O que mudou não foi Deus. O que mudou foram os homens em suas maneiras de pensar. Deus não muda o seu programa. Os homens mudam os seus programas. Os homens mudam as suas formas de governar. Os homens tentam algo e deu errado e eles mudam as suas estratégias de governo, as suas estratégias de serem bem-sucedidos como profissionais, como líderes religiosos e assim por diante. Os homens mudam. Porém, a maneira de Deus, ela permanece sempre a mesma, porque Deus é perfeito. Deus não precisa melhorar. Se Deus precisasse melhorar, Deus não seria perfeito. Eu preciso melhorar, o senhor, a senhora que me ouve, nós precisamos melhorar. A política precisa melhorar, os investimentos, a maneira de administrar, a nossa maneira de lidar, tratar uns com os outros, estas coisas humanas precisam melhorarem. Porém, Deus não precisa melhorar, porque Ele é a fonte da perfeição. Se Deus precisasse de evoluir, Ele não seria Deus. Se Deus precisasse de aprender mais, Ele não seria a fonte inesgotável da sabedoria. Se Deus precisasse de aperfeiçoar o seu plano, ora, meu amigo, Ele não poderia ser Deus. Deus, Ele é perfeito. Aí eu pergunto, mudou Deus o seu parecer acerca de sua palavra? Esta é a maneira como Cristo sempre faz. Deus nunca muda o seu programa. A maneira como Ele fez a primeira vez, lá atrás, no velho pacto, é a maneira como Ele continua trabalhando até hoje. É a maneira como Ele continua fazendo e como Ele fará cada vez que Ele for fazer algo aqui em nossa dimensão, aqui em nosso mundo, neste mundo conhecido como quarta dimensão. Se Deus quiser falar, se Deus quiser fazer, primeiro Deus revela o que Ele irá fazer ao seu servo, o profeta, ou os profetas. Ele tomou uma decisão, por exemplo, no Jardim do Éden, quando o homem estava perdido. Deus tomou uma decisão em salvar o homem no Jardim do Éden, mas salvá-lo pelo sangue derramado. Matou um cordeiro ali para então inocentar o homem. Matou um inocente, derramou o seu sangue, e então o sangue do inocente derramado inocentou o homem. Te pergunto, Deus mudou o seu parecer acerca de sua palavra? Não! O que nos salvou também foi a morte de um inocente, porque Deus não muda. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, João 1:29, o inocente que morreu em nosso lugar, porque Deus não muda. Sangue no Jardim do Éden salvou o homem, inocentou o homem do pecado. Sangue em nossos dias, o sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário, até hoje inocenta o homem, o salva, o limpa de todos os seus pecados. Quando o homem estava perdido no Éden, sangue lhe salvou. O homem perdido hoje, sangue lhe salva. Este é o único lugar onde o homem pode encontrar-se com Deus, debaixo do sangue. Foi assim no Velho Testamento, é assim também nos nossos dias. Deus, Ele não muda a sua palavra, nós mudamos. Nós achamos que para Deus falar conosco, nós temos que educar os nossos pregadores, nós temos que construir torres, grandes seminários teológicos, nós temos que construir grandes impérios, grandes cidades. Meu amigo, isso tudo nós pensamos que temos que fazer para entendermos a palavra, quando é tão simples. A Bíblia diz que aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, este recebe galardão de profeta. Não existe maneira melhor para entender o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, o que Deus deixou registrado em sua palavra, a não ser recebendo um profeta. Você gostaria de ter uma maneira melhor nos dias de Moisés para entender o que Deus estava pensando?
Não adiantaria tentar estudar aqui, ali e acolá e fazer instituições para tentar entender Deus. Bastava receber a Moisés, o profeta, porque o profeta se encarregaria de trazer tudo que Deus estivesse lhe mostrando. Meu amigo ouvinte, isso é tão bonito. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus sempre falou com o profeta e o profeta sempre falou com o povo. Foi assim nos dias de Moisés. Tome a Bíblia no livro de Deuteronômio e você vai ver. No capítulo 5, no verso 22, certa vez Israel se reuniu ali junto do monte. Estavam ali esperando, atentos para ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz que Deus, Ele falou a toda a congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem, da escuridade. Ele falou com grande voz. E a Bíblia diz que ele escreveu as 2 tábuas da lei em pedras e deu para Moisés. Mas Deus falou aquilo com todo o povo. E o povo ficou espantado, e o povo ficou trêmulo, porque eles não tinham estrutura para ouvir a voz de Deus. E eles chegaram a dizer, se Deus continuar falando diretamente conosco, nós iremos morrer, porque a voz de Deus trouxe terremoto, a voz de Deus trouxe fogo, a voz de Deus trouxe saraivas de pedra. E eles temeram ouvir a Deus, eles temeram ter Deus falando diretamente com eles, diretamente com a congregação. E então a Bíblia diz que eles disseram assim, nós ouvimos hoje a voz do Senhor e deu para ver que nós não morremos, ficamos vivos. Mas ele disse, porém se o Senhor seguir falando conosco, nós não suportaremos, nós morreremos, nós não daremos conta de ouvir esta voz tão poderosa. Esta voz que nos deixa trêmulos, perplexos, assustados por causa do nosso pecado e da dureza dos nossos corações. Somos indignos de ouvir diretamente a voz de Deus. E o que Deus fez? Deus comissionou um homem. Não 400, não 1000, não 20 milhões. Deus comissionou um homem para receber uma mensagem. E todos quanto fossem homens de Deus, eles iriam ouvir a mensagem deste profeta, a mensagem deste único homem, a mensagem daquele profeta comissionado, prometido como libertador pelas Escrituras, prometido biblicamente para ser o atalaia, o porta-voz de Deus para aquele dia. E a Bíblia nos diz, meu amigo ouvinte, que Moisés chegou e agora aproximou-se dos anciãos, aproximou-se do povo, e o povo disse a Moisés, Moisés, chega-te tu mesmo, Moisés, e ouve tudo o que o Senhor te disser. E então traga para nós, Moisés, tudo quanto Deus te disser, diga-nos, porque nós não podemos ouvir a voz de Deus, não podemos compreender a voz de Deus. E a Bíblia diz em Deuteronômio 5, verso 28, que Deus se agradou das palavras do povo. Deus gostou de ouvir o povo falando que o Senhor fale a um profeta, e o profeta esteja incumbido de orientar, ensinar, exortar, estabelecer, revelar aquilo que Deus está pensando para o povo. Que coisa mais bonita! A palavra do Senhor sempre vem aos seus servos, os profetas. Não foi à toa, meu amigo ouvinte, que aonde nós abrimos o programa com o livro de São Lucas, capítulo 3, versículo número 1 e 2, nós encontramos a Bíblia dizendo que foi no ano 15 do império de Tibério César. Ou seja, logo quando, meu amigo, Jesus estava ali na terra, a Bíblia diz que era Pôncio Pilatos, um governador da Judéia, mas a palavra de Deus não foi até o governador. A Bíblia diz que Herodes, ele era o tetrarca da Galileia. A palavra de Deus não foi ao tetrarca da Galileia, figuras políticas daqueles dias. A Bíblia diz que o seu irmão Filipe era tetrarca da Itureia, da província de Traconites, mas a palavra de Deus não foi a ele. A Bíblia diz que
ele também era tetrarca em Lisânia, mas só que a palavra de Deus não foi a ele. A Bíblia mostra que a palavra do Senhor passou por cima das figuras religiosas dos dias de Jesus, dos dias de João Batista, passou por cima das figuras religiosas, dos grandes homens, dos grandes bispos, dos grandes teólogos, dos grandes doutores em divindade. Isto é Bíblia, São Lucas capítulo 3, verso 2. Sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, sendo eles bispos e arcebispos, sendo eles pontífices, sendo eles doutores em divindade, sendo eles santos padres, sendo eles santos pastores, sendo eles santas figuras religiosas, estava na graça, estava no conceito do povo, estava na mídia, estava como figuras populares, eram ídolos da religião. Mas a Bíblia nos diz que Deus passou por cima dos ícones da política, passou por cima dos ícones da religião e encontrou um homem que nem sabia falar. Lá no deserto, lá nas margens do Rio Jordão, encontrou o filho de Zacarias, que com 9 anos ele foi viver no deserto e ser ensinado por Deus no deserto. A palavra de Deus passou por cima de tudo e de todos, de tudo que é figura religiosa e política, de tudo que fosse denominações naqueles dias, passou por cima de todo o conceito teológico daqueles dias, e encontrou um profeta rude, e encontrou um profeta duro, e encontrou um profeta que não temia falar a verdade. E a Bíblia diz que aquele homem simples, vocabulário simples, tropeçava em palavras. A Bíblia diz que ele percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Aquele homem que não havia saído da igreja de Anás, da igreja de Caifás, não estava ligado a nenhuma convenção, não tinha nenhum bacharel em divindade, aquele homem que não tinha nenhuma linhagem sacerdotal. Agora estava ele introduzindo Cristo. Agora estava ele apresentando o próprio Senhor. Agora estava ele reconhecendo aonde a profecia, o que Deus estava fazendo naqueles dias. Ali agora estava aquele homem apontando seu dedo de profeta em São João 1, verso 29, para o Messias, e dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um homem que não era afiliado com nada, um homem que não era uma grande pessoa, um homem que não tinha uma grande representação política ou religiosa, um homem que não tinha uma catedral, um homem que pregava no meio do mato, um homem que pregava às margens do Rio Jordão, um homem que vivia no deserto, um homem que a sociedade pouco queria ver com ele. Lá estava aquele homem introduzindo as profecias que Isaías entregou, revelando agora que estava cumprindo diante daqueles fariseus, diante daqueles saduceus, tudo quanto os profetas haviam falado. Meu amigo ouvinte, mais uma vez as escrituras estão se cumprindo. Os homens não estão percebendo, a nossa terra evolui, a tecnologia evolui, nossos pregadores evoluem. Cada dia estudam mais seminários, cada dia interpretam mais erroneamente as escrituras. Meus amigos ouvintes, um diz que ela é desta maneira, outro diz que ela é daquela maneira. Porém, Deus, mais uma vez, tem passado por cima do mundo teológico, do mundo religioso, do mundo político, e tem encontrado o seu João Batista, tem encontrado o seu Elias do século 21, tem encontrado o seu profeta à parte, num deserto. Tem encontrado e tem revelado a ele a sua palavra. E ele tem trazido a sua palavra, revelando que o nome do Pai é Senhor, do Filho é Jesus, do Espírito Santo é Cristo, e que o Senhor Jesus Cristo é a expressão de Deus, é a pessoa de Deus, é a redenção, é o perdão dos pecados, é a vida eterna, é o verdadeiro Deus. Mas isto foi revelado a João Batista, eu digo João Batista do século 21,
Eu digo o Elias, mas o Elias do século 21. Porque assim como Elias, o João Batista, prometido em Malaquias capítulo 3, ele veio, São Lucas 1, verso 16 e 17, convertendo o coração dos pais apostólicos à fé dos filhos que viriam nas eras. Nestes fins de tempos, Deus também tem enviado um Elias, à parte de tudo, separado de tudo, não está envolvido com nada do que nós temos visto hoje. João Batista converteu o coração de pais aos filhos, mas o Elias do século 21, ele tem convertido o coração dos filhos. Você que abre o teu coração agora, nós que temos visto esta palavra brilhando dia após dia ante os nossos olhos. O Elias desses dias tem convertido o coração dos filhos na fé, aos pais apostólicos. Estamos voltando agora à restauração da fé primitiva, da igreja da Bíblia. Muitos dizem, o Elias prometido em Mateus 17:11 é João Batista. Não, meu amigo ouvinte, equívocos teológicos. O Elias prometido em Mateus 17:11 foi prometido para estes dias. Era um Elias que viria para restaurar. Diga para mim, o que João Batista restaurou? Nada. Se João Batista fosse restaurador, ele teria que restaurar o quê? A lei de Moisés, que havia virado uma tradição. João Batista não veio restaurar, veio introduzir o Messias na terra. A mensagem de restauração, ela agora está na terra. De fato vos digo que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Talvez você me diga onde ele está. Ele está agora, sua mensagem está agora entrando em teu lar. A sua mensagem está agora tocando no teu coração. A mensagem da restauração, a mensagem do Elias, a unção de Elias, o profeta Elias, o ministério de Elias, ele está agora mesmo se cumprindo uma vez mais na terra. Meu amigo ouvinte, esta voz é a voz de Malaquias, capítulo 4, quando diz: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Se este fosse João Batista, então esse dia grande e terrível não se cumpriu. Converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Uma escritura com significado composto. Uma escritura onde uma parte dela se cumpriu na vida de João Batista, outra parte tem se cumprido em nossos dias. João Batista converteu o coração dos pais mosaicos, aqueles que serviam e guardavam a lei de Moisés, aos filhos. E a mensagem do profeta Elias, a mensagem que pregamos do profeta William Branham, o qual cremos se cumprir na vida dele o ministério de Elias, ela tem restaurado o coração dos filhos aos pais apostólicos, e com isso nós não seremos feridos com a maldição que cairá na grande tribulação em sua totalidade, mas seremos arrebatados antes da grande tribulação e encontraremos com o Senhor nos ares. Sairemos, escaparemos da grande tribulação, da grande loucura, do grande caos mundial profetizado pela Bíblia Sagrada. Escaparemos das grandes pragas apocalípticas prometidas para estes últimos dias. Amigo ouvinte, tu também poderás escapar. Ouça a voz do Senhor. Atentai, ó povo de Deus, atentai, ó evangélicos, atentai, ó você que não professa fé alguma, atentai para a mensagem de um profeta que agora está ecoando, porque Deus, desde o princípio, nunca fez nada sem antes revelar aos profetas. Deus não tirou Israel do Egito sem enviar um profeta. Deus não trouxe dilúvio à terra sem enviar um profeta. Deus não levou Israel a cativeiro à Babilônia sem antes não enviar profetas para lhes advertir que eles haviam apostatado e pelo seu pecado eles iriam ser cativos à Babilônia. Deus não se introduziu na terra, não se confinou ao ventre de uma mulher, não nasceu em uma manjedoura,
sem que primeiro não revelasse isso para os seus profetas. A primeira vinda de Jesus, para ele vir, ele se revelou aos profetas. A segunda vinda de Jesus, ele também se revela ao profeta prometido para estes dias. Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. São Mateus 10, verso 41. Aquele que receber um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. São João capítulo 13, verso 20. Aquele que recebeu o que eu enviar, a mim me recebe. Também São Mateus capítulo 23, verso 37. Eis que vos envio profetas e escribas e sábios, a uns matareis, a outros açoitareis. Deus, mesmo após João Batista ter sido degolado, mesmo após a lei dos profetas terem durado até João Batista, Deus agora segue enviando os profetas da graça, o qual Jesus Cristo inaugurou este tempo de graça e foi chamado pela mulher samaritana de profeta. Ela disse: Senhor, vejo que tu és profeta. Israel gritou: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Jesus foi chamado de profeta dos profetas, o primeiro profeta do tempo da graça, e Deus tem nos enviado o último profeta do tempo da graça, o profeta Elias, a mensagem da restauração. Abra o teu coração, meu amigo ouvinte, porque Jesus é a palavra, e a palavra sempre vem ao profeta. Esta é a maneira como Cristo sempre fez e fará até o dia de Jesus Cristo. Amém. Lá na Galileia, bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu. Foi ele mandado para aquele povo e o povo rebelde não o recebeu. Esse Galileu, tão humilde e manso, o profeta Isaías bem antes falou que ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não o aceitou. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Este Galileu veio evangelizar e anunciar o